minhas irmãs, eu quero ler o texto que se encontra em Mateus, capítulo 28, e peço a você que acompanhe com reverência a porção que vou ler, a partir do verso 1. Mateus, capítulo 28, a partir do verso 1. A ressurreição de Jesus, seu aparecimento às mulheres. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galiléia e ali me verão. Irmãos, primeiramente eu quero render graças ao Senhor de todo o meu coração por ter nascido no Brasil, por ter nascido no Nordeste, por que não dizer em Pedrinhas, e por ter nascido no século que eu nasci, século passado, porém poucos anos atrás, não é? Ter nascido nessa geração e neste lugar para presenciar algumas coisas que, comparadas com o que a gente lê na história, homens na terra, glorificar a Deus por ter nascido nesse tempo. Eu quero declarar também que eu recebo e entendo do que diz a Escritura. Tudo o que Deus faz é perfeito. E tudo o que Deus estabeleceu tem um propósito. Os homens é que não entendem assim. Os homens não conhecem a vontade de Deus. Nem o seu plano perfeito. Distorce e procura estabelecer a caminhada na história segundo o seu próprio entendimento. Daí, tantas complicações, tantas confusões. Eu louvo a Deus por ter nascido nesse tempo e ver o que eu estou vendo nesta noite.
sem enrolar muito, direto ao assunto. Nunca foi vontade de Deus que o homem prevalecesse como superior à mulher. Não foi assim desde o princípio. O pecado destruiu muitas coisas. E Jesus restaurou todas as coisas. Nesse texto que eu li, tem algumas coisas que a gente precisaria e precisa parar para refletir. Poderia pontuar algumas coisas, tipo, a primeira pessoa a adorar o Senhor Jesus ressurreto foi uma mulher, que se prostrou, aliás, elas se prostraram, abraçaram-lhe os pés e adoraram. Foram as primeiras, como também foram as primeiras a crer, foram as primeiras a ver Jesus ressurreto, e foram as primeiras que receberam a ordem da evangelização, do ide. O primeiro ide foi às mulheres, está aqui nesse texto. Ide, digam aos meus irmãos, para se juntarem todos, eu vou aparecer a todos vocês. Mas eu quero mostrar algo para vocês nesta noite que alegra o meu coração. Conquanto, para mim, como gênero, que nem é a questão que eu vou tratar, me envergonha historicamente. Vejam todos vocês, inclusive você que acompanha pela internet, que os 4 evangelhos tratam sobre o mesmo assunto, contam a história da ressurreição de Jesus e do que aconteceu com respeito às mulheres. E os evangelhos narram da mesma forma, dizendo que as mulheres receberam a missão de Jesus, viram Jesus ressurreto, adoraram o Senhor, receberam uma ordem do próprio Cristo e foram cumprir o que Jesus havia determinado, contar aos discípulos para onde eles deveriam ir para ver o Senhor Jesus. E nos 4 evangelhos contam que os homens receberam aquela palavra, ouviram aquela palavra, mas não acreditaram no que as mulheres tinham dito. Mas elas tinham razão. Elas, de fato, estavam certas. Elas tinham estado com o Senhor. Elas estiveram com o Senhor. Elas viram Jesus. Era verdade o que elas falavam. Mas os homens, naquele tempo, tinham uma cabeça muito fechada pela tradição, pela cultura, pelas marcas deixadas pelo pecado, pela ascendência masculina, cultural, e não acreditaram nas mulheres, como a gente encontra em várias outras passagens. O apóstolo Paulo falando a respeito de como os homens deveriam se portar, com relação, inclusive, às mulheres. Então, eu queria destacar, para partilhar com vocês algumas coisas, nesse ponto de vista aqui. Os homens estavam centrados na cultura. Não é porque eram aquelas mulheres. É porque eram mulheres. E mulheres, como gênero, não tinham crédito diante dos homens. Porque, segundo eles, é o que a Bíblia diz, eles declararam que não foi Adão quem pecou, mas foi a mulher. E a história da igreja nos conta isso. Existem documentos sobre isso, de historiadores sérios, de que a mulher, para os homens, era um ser inferior. E que eles até discutiam entre si, com dúvidas, se a mulher tinha mesmo alma ou não. E o tratamento que era dado às mulheres era um tratamento de alguém inferior, de indignidade, de inferioridade. Homens que tinham posição tinham vergonha de aparecer em público acompanhado da própria esposa,
ou de uma mulher. Vergonha. Mulheres iam ao templo para adorar em momentos diferentes, que não o horário dos homens. E Jesus, em determinados momentos, provou isso na prática, de como a presença feminina, o gênero feminino, não combinava com a missão masculina. Vou dar um exemplo prático disso. Vocês lembram quando o Senhor Jesus estava conversando com uma mulher no poço de Sicar, que era uma região de samaritanos. E o texto sagrado, em João capítulo 4, diz que os discípulos, quando chegaram da cidade e viram Jesus conversando ali com uma mulher, o texto deixa bem claro, você pode depois conferir. O texto diz que os discípulos ficaram todos muito admirados e surpresos de Jesus estar conversando com uma mulher. Não diz que era com uma pessoa, era com uma mulher. E o Senhor Jesus teve a coragem, a ousadia e a liberdade de adicionar, de anexar ao seu grupo de discípulos, daqueles que seguiam Jesus, servindo mulheres. E era um escândalo de verdade para aquela cultura, porque nenhum líder religioso fazia isso, ou até tinha autorização para fazer, era indigno. Mas Jesus fez isso, porque Ele é Deus, e Ele sabe qual é o plano de Deus para tudo isso. E aí vem a ressurreição do Salvador. E tem esse momento com as mulheres, e os homens que estavam postados ali, fazendo o papel deles, histórico e cultural, ao verem uma mulher, que para eles eram histéricas e não eram merecedoras de crédito, falaram uma coisa para eles absurda, se bem que Jesus tinha dito para eles várias vezes que morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Sabe o que é que um dos evangelistas diz? Nenhum outro fala sobre isso. Nenhum deles acreditou porque eram mulheres. Mas Pedro saiu correndo e foi ver, conferir se aquilo era verdade mesmo, e um outro discípulo, que foi João, acompanhou Pedro, e eles foram ao sepulcro. E chegando lá, um chegou primeiro, que era o mais jovem, que era João, mas não entrou, ficou ali. Pedro, do jeito que veio, entrou no sepulcro e viu que era verdade, e o texto diz, e eles viram que era verdade o que as mulheres disseram. Uma confirmação de que tudo aquilo era de fato verdade. Então, para mim, eu tenho muito claro na minha cabeça o que os homens pensam e o que Jesus pensa. Para Jesus era verdade o que as mulheres disseram desde o começo. E tudo aquilo era verdade. Deus não vê como vê o homem. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus não há escravo nem livre, grego, bárbaro, cita, homem ou mulher. Em Cristo somos todos iguais, nivelados pela graça, salvos pela mesma cruz, visitados pela mesma misericórdia. No céu que Jesus apresenta nos evangelhos e nos escritos apostólicos, não vai haver um céu para homens e um céu para mulheres. Nós fomos nivelados. Deus nos olha pela mesma visão da graça. E outro detalhe, eu estava pensando, sabe? Que privilégio para mim viver essa geração. Eu não encontro em nenhum lugar da Escritura, no Novo Testamento, na Nova Aliança, no tempo da graça, na instituição da igreja, se alguém encontrar, fique livre, falo de verdade, anote,
não agora, deixa eu terminar a pregação, mas durante a semana, traga para mim, onde é que está um versículo, alguma ideia, por favor, faça isso, de coração eu digo, eu até agradeceria. Um versículo que mostre, por exemplo, dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo, que sejam específicos para homem e outros específicos para mulheres. Ou ainda, peguem uma ideia dessa que estou dizendo e tente provar para você mesmo, ou então me convencer de que Deus separou alguns dons, por exemplo, onde seja atribuído o gênero. Você me mostre, me prove, e então eu curvarei a minha face, a minha cabeça, porque até hoje eu não encontrei. O ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, pelo menos até hoje, 2012, um domingo, dia 19, 20 e 1. Isso. Dia 21 às 19 horas. Acertei, né? Já até esqueci o que ia falar. 2012, outubro, 21, 19 horas. O ID é para a igreja, composta de homens e mulheres, de jovens e crianças e também anciãos. Aquela palavra de proclamação do evangelho e levar as boas novas, e edificar as pessoas, e falar da graça de Jesus, e anunciar o Salvador, é para toda criatura. Se não for verdade, por favor, você me explique depois, eu estou enganado já há muitos anos. Então, se essa é a verdade, então nós incorremos em grande erro durante muito tempo. E com isso, emperramos, barramos, sufocamos o ministério de muitas irmãs piedosas, que poderiam pregar o evangelho com destemor em muitos lugares, falando do amor de Jesus. Não estou falando de papéis, porque isto a Bíblia também é muito clara. Os papéis na família, os papéis na igreja. Estou falando da missão que Deus deu a todos os seus servos. Então, quando eu vejo hoje a SAF da Igreja da Bahia completando mais um ano de vida, e com vários projetos para a evangelização, para o alcance de muitas pessoas, isso encanta o meu coração. Eu, como pastor que conheço a Escritura, e como conselheiro da SAF também, curiosamente, nesse período, nesse tempo, além de me alegrar, eu também faço questão de entusiasmar a SAF. E as mulheres, para que cumpram a sua missão. Para que se levantem onde vocês estiverem e onde Deus mandar, e anunciem Jesus de Nazaré, para a glória do nome de Jesus. Do que eu conheço, a Bíblia diz que no céu nós seremos como os anjos. Não haverá diferença se é homem, se é mulher, seremos todos um só em Cristo Jesus. Só que o céu não é uma coisa distante. O céu já chegou aqui para os crentes. Nós já vivemos o reino de Deus. Então, algumas coisas precisam ser liberadas, libertadas, para glorificar aquele que nos libertou. Querem um exemplo bem prático e bíblico? Imaginem a situação.
Eu louvo a Deus por ter nascido nesse tempo e nessa geração, e no Brasil, nesse tempo. Vou dar um exemplo específico em outra plataforma. Imagina se eu tivesse nascido há cerca de 500 anos. Que terrível que ia ser. Eu teria nascido na escravatura. A cor da minha pele teria me complicado bastante, como a de muitos aqui. Aí eu louvo a Deus por ter nascido num tempo em que o negro pode ser visto como uma pessoa igual ao branco. As controvérsias, ainda vivemos um país de muitos preconceitos, muitas cabeças doentes que ainda fazem essas diferenças. Mas notem, não foi sempre assim. A escravatura não vem de 500 anos, vem de milênios. Sempre houve escravatura e não era vontade de Deus. Mas através dos tempos, a ministração da graça, do reino, as coisas vão se clareando e hoje nós abominamos a ideia da escravatura. Não faz o menor sentido para nós, hoje, 2012, contemplarmos uma pessoa que seja dona da outra, como escravo, como objeto. É algo abjeto. Mas nos dias bíblicos, no Novo Testamento, a escravatura ainda existia dentro da igreja. E há conselhos bíblicos de como acolher uma pessoa que era escrava, para tratá-la até com dignidade. Havia um processo. As pessoas iam, aos poucos, conhecendo uma outra mensagem transformadora, e então a escravatura foi abolida, e nós devemos dar graças a Deus por isso. De modo que, no serviço cristão, na proclamação da verdade do Evangelho, a mulher não pode ter amarra nenhuma, porque ela foi livre por Jesus Cristo para pregar o seu Evangelho. Jesus chamou as mulheres, era Maria Madalena, Joana e outra Maria, e disse: corram e procurem os discípulos, juntem-se e vão lá para a Galileia, eu vou aparecer a vocês. Pode pesquisar o texto que eu li. Veja que o termo que Jesus usa inclui as mulheres. Veja isso, não é? E ele não diz aparecerei a eles. Aparecerei a vós, incluindo as mulheres. Se eu conheço a Escritura, conheço a história da igreja, eu não posso pensar de outra forma. Que nesta noite, as mulheres que aqui estão, não importa a idade, as mulheres que ouvem e assistem, acompanham pela internet, recebam essa palavra libertadora como uma palavra de Deus. Você não pode ficar com a boca fechada. Você foi salva e liberta para proclamar as verdades do Senhor. Existe um ide dado à igreja, e não apenas aos homens, e não apenas às mulheres, mas a todos os servos de Deus. Não quero tratar hoje de papéis, nem de funções, mas da ordem da proclamação do Evangelho. Que Ele abençoe as mulheres e que abençoe a SAF Bahia, as SAFs da Igreja Presbiteriana do Brasil, e que Ele nos aprove a todos como seu servo.